Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Mano, vou trazer as reações vascaínas aqui antes e depois do jogo, rapaziada. Esse vídeo aqui é bem bacana, vai sair mais um vídeo como esse, então fica ligado no canal. Já tem reações aí do jogo, do jogo, né, dos gols, do gol, se sair um gol só. Então, ó, confere no canal, vai vir mais vídeo aí, então é nóis, hein? Me segue lá no Instagram, rapaziada, eu tô postando conteúdo também e vou deixar o link dos canais dos caras aí na descrição. Os vídeos completos estão lá, dá uma passada no canal. Tamo junto e bora que bora. Hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de Clássico dos Milhões. Hoje é dia de Vasco da Gama e Flamengo. Às 4 horas da tarde, esse clássico acontece no Estádio Mário Filho, no nosso Maraca, no nosso grande salão de festas. Palco de muitos títulos. Palco que hoje estará acontecendo não apenas esse clássico, mas uma decisão para o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Um jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão, o clássico que estará acontecendo hoje entre Vasco da Gama e Flamengo. Para mim hoje é 3-1 Vasco, gol de Veguete, Peck e Paulinho Paula. Dentro do Maracanã, vencendo o nosso maior rival. Pois esse confronto será marcado pelo reencontro de Ramon Ángel Dias com o Flamengo. Ramon Dias novamente se reencontrará com o nosso maior rival após eliminar o Flamengo no Mundial de Clubes. Não sei se vocês lembram, torcedor vascaíno, mas Ramon Dias no Mundial de Clubes que aconteceu nesse ano era técnico do Al Hilal. Al Hilal que eliminou o Flamengo nas semifinais do Mundial e fez com que o Flamengo não chegasse à final do Mundial de Clubes e enfrentasse o Real Madrid. Na ocasião, o Al Hilal venceu o Flamengo pelo placar de 2-1. Um jogo que foi muito superior aí o time de Ramon Dias, com gols aí de Luciano Vieto, que fizeram com que, no caso, houvesse a vitória do Al Hilal em cima do Flamengo. Falei 2-1, né? Mas foi uma vitória pelo placar de 3-2 nesse Mundial de Clubes. Então, muito legal, porque é importante também frisarmos, o Flamengo hoje não é uma equipe que se modificou tanto com relação ao início da temporada. Uma equipe que se mantém com peças muito semelhantes a que entraram em campo contra a equipe do Al Hilal lá no início do ano. Ou seja, o Ramon Dias já conhece muito essa equipe do Flamengo. O Ramon Dias estudou muito essa equipe do Flamengo para vencê-los no Mundial de Clubes. Então, hoje, temos uma convicção. Essa convicção é a seguinte: Ramon Dias enfrentará a equipe do Flamengo conhecendo muito o adversário que estará enfrentando. Não à toa, sabendo, né, do Flamengo, sabendo da qualidade, que a gente é vascaíno, mas é importante falar, qualidade técnica que há nos jogadores do maior rival, Ramon Dias se preparou, assim como se preparou no Mundial. Há 8 meses atrás, ele estava ganhando do Flamengo, lá em Marrocos. E a expectativa é que agora, hoje, ele vença o Flamengo, no Rio de Janeiro. Rapaziada, acabou de terminar, Vasco 0, Flamengo 1. Uma derrota muito dolorida, uma derrota muito complicada, uma derrota difícil de engolir. Não por apenas se tratar de um jogo importante dentro do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, mas precisando da vitória para sair dessa situação, para sair da zona do rebaixamento. Mas infelizmente não deu, e é não apenas por ser uma partida importante, né? Como eu falei, um jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo para a gente sair da zona do rebaixamento, mas Vasco e Flamengo, meu amigo, desde o futebol, dentro de um estádio, até o futebol, né, até o jogo de pebolim, até o jogo de sinuca, é para se ganhar. E quando o Vasco joga contra o Flamengo e consegue ser superior ao Flamengo e mesmo assim perde, fica mais difícil ainda para o torcedor vascaíno. E tudo isso aconteceu nessa tarde de hoje no Maracanã. O Vasco foi melhor, o Vasco foi superior, o Vasco mandou na partida durante grande parte do primeiro tempo ali, até por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, o Vasco era melhor do que o próprio Flamengo. E o Vasco foi derrotado. Chances o Vasco teve. Não faltou chance. Sobra. Mas não conseguiu reverter. E, meu amigo, tem algumas leis no futebol. E tem uma lei que é primordial. Quem não faz, leva. E hoje, dentro do Maracanã, nesse Clássico dos Milhões, a gente vê exatamente isso. Quem não faz, leva. O Vasco teve várias chances. O Flamengo teve poucas. Mas na que teve, na chance clara, o Flamengo conseguiu botar a bola para dentro e conseguir conquistar a vitória. Muito duro, como eu falei, muito duro por se tratar de uma decisão, muito duro por se tratar de um jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que era fundamental conquistar a vitória, uma partida que era importantíssima o Vasco vencer para sair dessa situação. E até porque, para mim, o Vasco tem 2 finais durante a temporada, durante o Campeonato Brasileiro. E essas 2 finais são exatamente contra o Flamengo.
E o Vasco nesse ano sai dessas 2 finais do Brasileirão sem conquistar nenhuma vitória. Eita. Então é isso que é dolorido. Uma derrota, dolorido. eu não sei como ficou, né? A tabela do Campeonato Brasileiro eu não consegui acompanhar, mas pelo que eu vi, o Santos foi derrotado, foi humilhado no Beira-Rio pelo placar de 7-1 e ficou. Então acredito eu que a zona hoje ela tem Vasco, Santos, Coritiba e América Mineiro. E é o que eu tô falando com vocês. Na minha opinião, o Vasco da Gama não cai. O Vasco hoje, mesmo com a derrota pro Flamengo, joga um futebol que não é para estar na Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O Vasco joga um futebol que é para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto os adversários do Vasco jogam uma bola que é para cair. O Santos subiu um pouquinho, venceu o Vasco, venceu o Palmeiras no Clássico, mas perdeu a última partida e agora perdeu de novo por 7 pro Inter. Então, para mim, hoje, já tem muito bem definido quem serão os 4 clubes que vão cair. Eita! Hoje, para mim, é Santos, uma equipe que quer ficar na Série A não pode perder de 7. Hoje, para mim, o Cruzeiro cai porque vive um momento de baixa. Não sei quando foi o Clássico, mas muito provavelmente o Atlético venceu. O Coritiba e América Mineiro já está mais definido que irá jogar a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Então, volto a repetir, o Vasco não cai. Essa partida aqui não define o Campeonato Brasileiro, essa partida aqui não definiu a queda do Vasco. Não foi por esse jogo de hoje que o Vasco ano que vem estará na segunda divisão. Mas é complicado, é duro, é difícil. Não apenas por se tratar de um clássico, não apenas por se tratar de Vasco e Flamengo, mas também pelo fato do Vasco ter sido muito superior ao Flamengo durante grande parte da partida. Esse Flamengo e Vasco. E aí eu tenho que trazer um assunto que é polêmica. Eu publiquei ele lá no Instagram, coloquei nas outras redes sociais, e isso tem deixado o torcedor revoltado, que é o que a CBF está fazendo. A gente sabe que tem de um lado o Flamengo, que briga por vaga na Libertadores, né? Do outro lado o Vasco brigando para não cair, e interessados 2 times paulistas, o Corinthians e o Santos. E o Santos já foi muito ajudado, inclusive no primeiro jogo contra o Vasco, que roubaram o Vasco em São Januário. Aí agora eles escolhem um juiz da Federação Paulista, né, que é o tal do Rafael Claus, que nasceu em São Paulo, é da Federação Paulista, para apitar o jogo do Flamengo e Vasco. Sabe que o Claus sempre deu uma forcinha para o Flamengo, né? E aí escolhem o juiz da Federação Paulista com 2 times. A gente viu já o que aconteceu com relação ao Santos em São Januário. E o Corinthians contra o Fluminense e contra o Grêmio, meter a mão no Grêmio e no Fluminense. Então escolhem o juiz da Federação Paulista para apitar uma partida que interessa a times da Federação Paulista em um ano de eleição da CBF, com esse Edinardo lá, né? E a gente sabe que é tudo político, tudo envolvido com político, tudo envolvido em esquema de corrupção. A gente sabe como é que funciona o lixo, o podre, o esgoto que é o bastidor no futebol brasileiro. Tem uma lista que saiu aí, os times que mais tiveram pênaltis marcados em seu favor. O Flamengo, adivinha onde é que ele está? No topo dessa lista com 9 pênaltis marcados. O Vasco teve 4 marcados em seu favor. O Flamengo teve 9 pênaltis marcados. Estamos em primeiro. Foi 6, tá lá, é segundo, é terceiro, perde só pro Fortaleza, se eu não me engano. Então tá aí, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Aí, além de ser o Rafael Claus, o árbitro dessa partida, quem é que vai pra sala do VAR? Quem? O Péricles Bassols. Vixe. O Péricles Bassols, acho que não tá mais É nem Flamengo apitando. isso aí. Você vai lembrar quando a CBF vem lá com o árbitro para poder explicar na segunda-feira os erros de arbitragem, argumentar, né, dizer que não, o gol que foi anulado do Vasco contra o Palmeiras estava certo. O pênalti em cima do fulano lá, do jogador do Vasco, Pedro Raul contra o Santos, estava certo. Os caras vêm para argumentar o indefensável. Esse cara, o Péricles Bassols, é um desses analistas lá da CBF. O cara foi escalado para ir para a sala do VAR. Como é que pode desenterrar um cara que prejudicou o Vasco em 2011, tirou um título brasileiro do Vasco? Ixi, é Flamengo isso aí. Em 2 turnos, 2 pênaltis escandalosos a favor do Vasco contra o Flamengo, ele não marcou nenhum. Ele tirou um título do Vasco. Escalam um cara que meteu a mão no Vasco, esse pilantra desse Péricles Bassols, e escalam um ato da Federação Paulista pra apitar o jogo. Aí, como é que você vai acreditar na lisura dessa patifaria que é o futebol brasileiro? Vamos falar aqui do Flamengo, que é terceiro colocado com 47 pontos.
com vários pênaltis, tomara que não esteja aquele pênalti mandraquinho hoje contra o Vasco, e o Vasco é 17º com 30 pontos, com vários erros de arbitragem durante o campeonato. Falamos aqui diversas vezes sobre esses erros, né? Traz aí grandes erros que cometeram contra o Flamengo nessa competição. Contra o Vasco, a gente tem vários, né? Vários. Do Flamengo também. Vamos esquecer hoje a arbitragem, vamos focar no jogo. Hoje a gente tem que engolir o juiz, a gente tem que engolir o urubu, a gente tem que bater de frente e tem que ser melhor. Porque se não for melhor, é claro, se deixar uma brecha, eles vão ter aí, sempre vão contar com a camaradagem. Um fato curioso, o Ramon Dias, né, ele é meio carrasco do Flamengo, né, porque o Ramon Dias eliminou o Flamengo do Mundial, lá com o Al Hilal, 3-2 numa semifinal, elimina o Flamengo no Mundial. E tem uma história também que o Ramon Dias era goleiro era jogador, atacante do River Plate, e eles eliminaram o Flamengo em 91 da Libertadores, no Maracanã, tá? O River ganhou o primeiro jogo por 1-0, perdeu o segundo por 2-1, foi para os pênaltis e o River levou a vaga e eliminou o Flamengo da Libertadores em 1991. Eita, Terminou na agora era há do pouco dinossauro. e com derrota do Vasco da Gama, para nossa infelicidade, para nossa tristeza. Tristeza do Vascaíno de verdade, né? Porque eu fico revoltado com o Vascaíno conformado, né? E a mídia, Tem e eu vou muitos falar hoje sobre isso daqui a pouco na transmissão, tá tudo legal, tá lindo, o Vasco tá competitivo, o Vasco tá uma delícia de se ver, e não pontua as coisas erradas que aconteceram e os motivos que nos fizeram estar na zona de rebaixamento, faltando apenas 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Ixi. Uma das piores rodadas em questão de combinação de resultado, ou a pior rodada é essa 28ª rodada, onde todos os times venceram, pelo menos empataram, e o Vasco conseguiu perder. A gente chega em uma situação onde eu falei, o Vasco tem que rodar, tem que ser melhor. O Vasco precisa ser G4 para escapar. E isso não é uma questão de clichê, não é uma questão de necessidade. E a gente entra para enfrentar o Flamengo, que também, se você for tirar aí alguns bons jogadores, o Flamengo não vive esse bom momento, né? Não vive. A temporada pro Flamengo foi horrorosa. Você tem alguns destaques, o Arrascaeta, que voltou agora de lesão, né? Você tem, agora não, estava disponível até no outro jogo, mas ficou um tempo sem jogar. Você tem o Bruno Henrique, que ficou um tempo sem jogar também, voltou, agora tá bem. Você tem um Ayrton Lucas, um Gerson, mas não é um time imbatível como foi alguns anos atrás, que era um time difícil de ser batido, um time difícil de ser ganhado. Era difícil ser ganhado do Flamengo. Hoje não, você bota a bola no chão e joga. E o Vasco teve a oportunidade de vencer a partida, só que não teve competência para matar o jogo. É, isso mesmo, meu parceiro. Rapaziada, vou deixar mais vídeo aparecendo como esse, meu parceiro. Tamo junto, se inscreva no canal, compartilha aí, é nóis.